Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Senhores secretários de Estado, Sr. Ministro, restante equipa, muito obrigado pela vossa vinda. Sr. Ministro, de facto, 6 meses de governação parece-me um tempo bom e um tempo oportuno para fazermos uma monitorização e uma avaliação do trabalho do Ministério feito até à altura, obviamente estabelecendo uma relação entre aquilo que é o compromisso e aquilo que é o executado. Antes, porém, se me permitem, eu gostaria de emitir e de aludir a um dado da segunda-feira passada, do INE, desta segunda-feira que passou, um dado extremamente preocupante e extremamente chocante, e aqui, Sra. Deputada Ângela, parece-me que muito mais importante e muito mais chocante que a execução orçamental, que as 35 horas, que as dívidas dos hospitais, parece-me, de facto, muito mais preocupante, porque tem a ver com pessoas, e este dado do INE, de segunda-feira passada, diz o seguinte: em 2014, 1.223 suicídios, o que refletiu um aumento de 16,1% face a 2013. Ora bem, parece-me extremamente chocante e preocupante estes dados, porque dizem respeito a pessoas. E, Sr. Ministro, isto leva-me à primeira questão, de facto, que é como inverter de forma mais rápida possível estas determinantes sociais, cujo impacto, como nós sabemos, não é um impacto de efeito de espelho direto, mas sim um impacto que tem distância a longos anos. Parece muito preocupante e muito chocante este número e foi, de facto, o impacto e o reflexo de 4 anos de política de austeridade a que o povo português se submeteu durante os últimos 4 anos, 2011 a 2015, e é um processo de ajustamento muito duro. Mas dizia eu, para além desta primeira questão, que estávamos em condições de proceder a uma avaliação e uma monitorização. E aqui, Sr. Ministro, eu penso que vou ao encontro da sua resposta a esta primeira pergunta e que tem a ver com a eficácia e com a implementação de medidas. Medidas ao nível do acesso, relembro aqui nesta monitorização a questão da redução de 22% a 25% das taxas moderadoras, a base da isenção, a questão da portaria 83 relativamente aos transportes não urgentes, a questão da contratação de mais médicos, cerca de 688 médicos pela primeira vez em Portugal. Vamos ter um número mais baixo de utentes sem médico de família, 400.000 utentes sem médico de família, a intencionalidade de criar até ao final do ano as 30 unidades de saúde familiares, aquilo que o Sr. Ministro há pouco falou relativamente ao processo do livre acesso do SIGA, os centros de referência hospitalar, a recuperação da rede nacional de saúde mental, a criação dos conselhos clínicos académicos, o início da avaliação das parcerias público-privadas, sempre tão queridas aos senhores deputados PSD, pela primeira vez por entidades independentes externas, e ao nível dos cuidados continuados, o reforço até ao segundo semestre de 2017 do número de vagas... Temos de ouvir o Sr. Deputado. Eu peço desculpa ao Sr. Deputado. Eu pedia que tivéssemos respeito pelo Sr. Deputado e que deixássemos continuar o Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado António Salvo. E dizia eu, ao nível dos cuidados continuados, o reforço até ao segundo semestre de 2017 da Rede Nacional de Cuidados Continuados, com o aumento de 756 vagas de todas as tipologias até ao final do ano. Bom, mas podíamos estar aqui o resto da tarde, o resto da manhã, aliás, a falar de outras medidas, por exemplo, e da tarde, provavelmente, da prevenção de luta contra a fraude e contra o desperdício, da centralização da aquisição de compras, da desmaterialização da receita médica, da aposta no registro de saúde eletrónico. Senhores deputados, penso que é extremamente importante, e aqui surge a segunda questão, Sr. Ministro: quanto é que de facto se vai poupar nesta questão do registro de saúde eletrónica, nomeadamente no boletim de saúde infanto-juvenil, no boletim de vacinas eletrónico e na atribuição do número de utente e médico de família praticamente logo ao nascimento? Mas, voltando agora um pouco a questões também terrenas, gostaria de falar um pouco da execução orçamental, que aqui, Sr. Ministro, como disse há pouco, até nos é favorável relativamente ao período homólogo do ano passado. E lembrar os seus deputados que já os dados de execução orçamental mensal normalmente dão conta das tendências financeiras em tempo real das administrações públicas, sendo, como é óbvio, que as orientações políticas de um Ministério ou uma política setorial é feita com base numa execução orçamental anual, no final do ano, e, portanto, até lá, no final do ano, se verá quem tinha razão, eventualmente, ou quem teve mais sorte, porque é uma questão muitas vezes também de sorte, para além de quem tem razão, como é óbvio. Para além disso, Sr. Ministro, para também divergir um pouco destas questões demasiadamente institucionais, gostaria de recolocar e reposicionar outras questões, nomeadamente na área da saúde pública.
O relatório da DGS fez menção à questão do sal no pão, bem como à questão do tabaco e da obesidade. O que está o Ministério a fazer na implementação destas medidas de saúde pública, bem como na área da retinopatia diabética e do controle da retinopatia diabética, que sabemos que foi implementado também na região de Lisboa. A região centro da Ordem dos Médicos fez também um inquérito aos profissionais de saúde, nomeadamente relativamente ao burnout e relativamente ao excesso de trabalho que os colegas de medicina têm nas horas de urgência, nomeadamente fazendo alguns períodos de urgência acima das 48 horas. Está a ser divulgado este inquérito, vamos esperar obviamente pelas conclusões, mas penso que o Ministério deve estar atento. Por último, e para terminar, sempre também uma questão muito importante, que é a questão das capacidades formativas. Vamos ter este ano, como sabem, 1.645 vagas. Ontem a Ordem dos Médicos emitiu cerca de mais de 36 vagas, o que prefaz 1.681 vagas para 2.100 candidatos. O que significa que poderão ficar de fora, como nós já falámos na última audição, cerca de 419 colegas. Queria lhe perguntar, com a falta de médicos que todos conhecemos, com a respectiva falta de 500 anestesistas, com a falta de médicos especialistas, nomeadamente em algumas regiões, como por exemplo o Algarve, que tipo de soluções preconiza para estes jovens médicos? Para terminar, dar de facto os parabéns ao Ministério pela sua eficácia, pela sua eficiência, pela sua proximidade, qualidade e equidade que tem colocado na implementação destas medidas que o Sr. Ministro acabou de assinalar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.